Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou o professor Aldo de História, para quem não me conhece. E para quem me conhece também, eu sou o professor Aldo de História. Vamos começar nossa aula? Então vamos lá. Adenilson, tá lá no fundo, né? Adna, Aline, Ana, Ana Laura, tudo bem, Ana? O Brian, olhos coloridos. Fernanda Aparecida e Fernanda Tavares, Gabriel, os Gabriéis, né? O Abrão e o Gomes. Gabriele, Adrian, João Vitor, Kailane que vem, Kailane que falta, Carita, Caroline, Caroline dos Santos, Cauã, Kellner. Ô, meu parente, tudo bem? Ué, o Kellner, você passou, ué? Que legal, parabéns. Letícia, Larissa, Lucas Lolelo, Lucas Pepi, Lucas Ramos, Lucas Santos, tudo bem, Lucas? Temos que nos encontrar, hein, por conta do Enem, o estudo, né, para entrar na universidade. Chegaremos lá. Luiz, vem para o Magazine Luiza, é só amanhã mesmo. Maria Fernanda, a outra Maria Fernanda, Canavés, como é que tá a Restinga? Continua no mesmo lugar? Nós costumamos dizer que quem descobriu o Brasil foi Pedro Alves Cabral e quem descobriu o Restinga foi o vento, né? A Marina de Castro é a Tchão? É, né? Continua com os anéis no dedo, Marina? A Nicole, tá lá atrás, né? É do Denils. Pedro, Pedro, Pedros, Raíssa, Sara, Tayla, Vitor Campos, Wellington e Rian. Uai, tem gente que passou, né? Parabéns, né? Vamos terminar esse ano. Bom, pessoal, é com muita saudade, né, que eu retomo, né, com vocês agora de forma animada, né, porque no primeiro bimestre eu mandei alguns textos, algumas atividades, e agora com essa proposta de fazer videoaulas para ficar mais explicativo, mais próximo de vocês. Então, o terceiro ano do ensino médio é um momento muito especial, né, na vida de todos os alunos, né, e alunas, porque vocês estão encerrando um ciclo e partindo para outro. Claro que esse ano atípico, com muitos desafios, mas não deixaremos de ser muito perseverantes para que esse ano também seja especial para vocês, né? Para encerrarmos esse ciclo e aí ir fortalecido para a universidade. Então a proposta é essa: fazer vídeos curtos, explicativos, para que nas atividades escritas possamos aprofundar. Qual o tema da aula de hoje? Crise de 1929. Uma crise muito, muito importante, né? Por si só, ela é um evento. Por si só, ela é um evento. Em 1929, houve uma superprodução nos Estados Unidos. Então, tem muito produto e poucos compradores. As empresas entram em falência. Isso é a crise de 1929. Por que ela é tão especial, tão importante de ser entendida? Porque para compreender
o contexto, para compreender os desdobramentos da crise, eu preciso saber de muitas coisas. Principalmente que a crise de 1929 não foi só uma crise nos Estados Unidos, não foi só a quebra ou a falência da Bolsa de Nova York. Foi também a falência de um sistema político, social e econômico chamado capitalismo. Então tome nota aí, né? Kellner, agora que você virou gente humana, né? Agora está aplicado, eu queria que você anotasse aí, ó. Você coloca na primeira linha crise de 1929 e aí você na linha de baixo vai fazer uma bolinha e escrever superprodução. Depois eu vou explicando mais aprofundadamente. Então, uma crise de superprodução. Na outra linha, crise do capitalismo. Nós vamos entender isso, o que é essa crise do capitalismo. Né? E agora, para iniciarmos o conteúdo, vamos para o evento. Né? Em 1929, nós estamos entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, no meio de uma grande crise, essa que afeta o mundo todo, com exceção da Rússia. Então vamos pensar, né? A Rússia, que na ocasião tinha feito uma revolução, né, denominada então neste período de União Soviética, né, ela vai ficar de fora dessa crise. E mais, vai ter um grande avanço com a crise no capitalismo. O que eu queria que vocês percebessem, né, é que em 1929, os Estados Unidos, que vinha de uma década de crescimento industrial, ele vai entrar em falência. Então coloca aí a falência dos Estados Unidos. Por quê? Os Estados Unidos é uma grande potência neste momento, ele vai quebrar. Se uma grande potência quebra, os outros países vão, como se num efeito cascata, quebrando também. Inclusive o Brasil. O Brasil passou por muitas dificuldades neste momento. A região de Franca também, que na época já era um polo calçadista, né? Teve as suas indústrias também indo à falência. Então, o que precisamos pensar deste momento, né? Que se produz, mas não vende. Né? E como que funciona a balança do mercado? Tudo que se produz tem que se vender. Né? Isso acontece no dia de hoje, a regra é a mesma, né? Que a gente chama da mão invisível do mercado, que não é tão invisível assim. Toda a indústria, ela fabrica para um determinado número de consumidores. Se esse número de consumidores não existem, ela vai à falência. É o que veremos também no momento atual. Nós estamos numa crise, né? numa pandemia, onde muitas indústrias não estão fabricando. Por que não estão fabricando? Porque não tem o mercado consumidor. Então, para evitar a falência, muitas indústrias deixaram de fabricar ou cortaram muito da sua produção. Né? Professor, então quer dizer que esse momento não terá uma crise econômica, porque já pensando no que aconteceu no passado, se não tem mercado consumidor, a indústria não fabrica, portanto não vai ter crise econômica. Engano. Por que vai se instalar uma crise sem precedente no mundo todo pós-pandemia? Não é uma crise de superprodução. Será uma crise do pouco comércio, né? Com exceção dos bens essenciais, que é alimentação, remédio. Né? As indústrias não geram riqueza, não geram impostos, e esses impostos não podem ser aplicados em obras sociais,
então nós teremos um empobrecimento no mundo. Tá? Mas isso é uma questão econômica. O que eu quero para hoje é que cada um de vocês entenda que a crise de 1929 foi uma crise de superprodução. Onde? Nos Estados Unidos. Estados Unidos fabricou muito porque a Europa estava ainda se recuperando da guerra, da Primeira Guerra Mundial, então ela comprava tudo que os Estados Unidos fabricava, ou pelo menos grande parte. Os Estados Unidos, como tinha muitas indústrias, muitos operários com ganhos reais, né, pegavam seus salários e consumiam também. À medida que a Europa para de consumir, os Estados Unidos também começa uma onda de desemprego, os desempregados também não consomem, e ela produzindo ainda em grande escala leva a essa falência da indústria norte-americana. Tudo bem? Neste momento era isso que eu queria deixar para vocês. A crise de 1929 foi uma crise de superprodução. E essa crise de superprodução, ela deixou alguns rastros que nós vamos aprofundar nas próximas aulas. No mais, eu queria deixar aqui o meu abraço para vocês. Falar que também é um desejo que se acabe logo da minha parte. Gostaria de estar presencialmente, mesmo chamando a atenção de vocês, né, para a aula, eu gostaria de estar presente. Mas só que esse momento inédito, na história, ele precisa de uma intervenção. E nós estamos fazendo, seja com ensino remoto, síncrono ou assíncrono, nós vamos dar conta deste momento. Conte comigo, eu desejo que vocês se fortaleçam. Grande abraço.